Bom dia, meu amigo. Bom dia, minha amiga. Graça e paz e bem. Essa é a primeira live que eu estou fazendo, provavelmente a primeira da minha vida. Então, qualquer barulho, problemas, você me perdoe, tá bom? Estou falando da minha casa, da minha biblioteca aqui. E também tem duas meninas que acabaram de acordar e que, se vocês ouvirem algum barulho externo, alguma coisa assim de falação, gritaria, eu estou em casa. Estou em casa atendendo às recomendações do Ministério da Saúde, dos especialistas, dos médicos, por conta dessa epidemia que assola o mundo, não somente o país, mas assola também o mundo, que é o coronavírus. Então, por obediência às autoridades, por entender que isso não é uma brincadeira, eu estou em casa, então estou gravando essa live aqui em casa. É a primeira, então vai ter vários erros aí, então vocês me perdoem, tá bom? Começo essa live que faz parte da celebração da Igreja Batista Livre, né, do nosso culto, que hoje, por conta disso, foi suspenso. A gente resolveu fazer essa live e a gente vai fazer de uma forma diferente. A gente vai fazer um quiz de perguntas e respostas acerca de temas da Bíblia, acerca de temas correlatos da Bíblia, para que a gente possa caminhar e crescer um pouco na fé e na palavra de Deus. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de responder uma pergunta muito clássica que eu ouço aí por onde eu vou. Por que Igreja Batista Livre? Igreja Batista Livre, né? Ah, porque é livre, né? Ah, livre. Esse nome encuca muitas pessoas. Em primeiro lugar, a palavra livre, né? A Igreja Batista Livre é um resgate histórico das primeiras comunidades batistas, lá do século XVII, na Holanda, na Inglaterra, quando começou esse movimento batista no mundo. Então eram chamadas de comunidades livres. Então a gente faz um resgate histórico, né? E nos chamamos de Igreja Batista Livre, né? A comunidade livre aqui de Nova Iguaçu. E segundo, porque a própria palavra de Deus nos diz que se o Pai o libertou, verdadeiramente sois livres. Então nós procuramos pregar um evangelho simples, prático, um evangelho calçado na palavra de Deus, longe de misticismo, de tendências, de clichês. E é mais ou menos isso que vocês vão assistir ao longo dessa primeira live, tá? Se gostarem, faz um joinha aí, recomendem, tá bom? Que isso é muito importante para nós, mas acima de tudo para a gente poder mantermos unidos, né? Eu fico pensando o quanto essa epidemia mexeu com as nossas relações. Então, assim, meus pais moram, por exemplo, em Miguel Pereira, e eu nem sei quando irei vê-los novamente. Então, assim, quero vê-los, estou com saudade, então, assim, mas não posso ir lá vê-los por conta de todo esse problema. Então, a gente teve a vida muito mexida, assim, a coisa não está fácil. Se você acha que as coisas estão fáceis, estão normais, te convido a rever esses seus conceitos, tá bom? Bem, eu, antes de mais nada, fiz uma relação de pessoas que eu gostaria de mandar um abraço, tá? Que curtiram as nossas páginas ao longo da semana. Eu queria mandar um abraço ao Marcelo Pontes. Marcelo Pontes, na próxima semana traremos a sua pergunta, né, sobre Simão Cirineu, né, e sobre a voluntariedade, né, a ajuda entre os cristãos. Gostei do tema, não tenho tempo ainda de conversar a respeito deles, mas na próxima semana falaremos com certeza. Um abraço, Marcelo Pontes. Um abraço, Wanderson Sante, Suelen e o pequeno Gael. Beijão aí para vocês. A gente se vê aí na Ibale, quando nós voltarmos. Quero mandar um beijo também para a Viviane Lisboa, para o Ricardo, para o Anderson Cruz. Quero mandar um grande abraço para o pastor Levi, nosso pastor lá da Ibale, Levir Neves. Essa semana estive lá no seu salão, cortando os parcos cabelos que eu tenho. Pastor Jorge Luiz, meu amigo lá de Minas Gerais,
que fará uma cirurgia no próximo dia 23. Conte com as nossas orações. Um abraço para o Jonas, para a Luciana e para o Fábio Vilas, tá? Beijo aí para vocês. Quero mandar um beijão também para Marcela Reis, que perguntou onde está sendo transmitido. Marcela, Vitor, Gael e Davi, um beijão aí para vocês também. Edson Dedino, Dinéia Dias, Sérgio Henrique, filho do meu grande amigo Sérgio, que fez aniversário ontem. É isso aí, cadete, já fica na posição de flexão, tá bom? Então, a todos vocês que estão me assistindo, um grande abraço. Mas vamos lá, vamos começar aqui respondendo a primeira pergunta. A pergunta muito interessante, que muito pertinente para os dias de hoje. Por que os cristãos sofrem? Por que os cristãos sofrem? Antes, vou molhar um pouco a minha garganta, fazer uma propaganda aqui da nossa comunidade de fé e responder essa pergunta. Por que os cristãos sofrem? Gostaria de devolver essa pergunta com uma afirmação de C.S. Lewis, quando foi perguntado a respeito desse tema. C.S. Lewis respondeu assim: por que os cristãos sofrem? E por que não sofreriam? Estando em Cristo, eles são os únicos que realmente podem lidar com isso. Essas foram as palavras de C.S. Lewis. Todo ser humano, ele busca a felicidade. O que nos move estar aqui, fazer essa live, você assistindo, o que nos move do nascimento a nossa morte, a nossa partida, é a busca da felicidade. Platão vai um pouco nessa direção. Então, tudo que nós realizamos, né, do nascer ao morrer, é em busca da nossa felicidade. Nós casamos para ser felizes, nós separamos para ser felizes, nós temos filhos, nós trabalhamos, nós estudamos, nós fazemos tudo em busca dessa felicidade. Nós que somos cristãos, nós encontramos essa felicidade em Cristo Jesus, e em sermos pequenos cristos, em viver o seu reino, buscar, porque fomos alcançados pela graça de Deus. Existe bilhões de pessoas no mundo e bilhões de lógicas, de projeções de uma vida feliz. O que pode ser felicidade para você, meu irmão, talvez não seja para mim. O que pode ser para um outro não seja para nós. Mas, enfim, todo ser humano, ele busca, ao longo da sua existência, a felicidade. Isso é ponto. Nós cristãos descobrimos a felicidade em Cristo Jesus, em servir no seu reino, em servir as pessoas. Nós fomos alcançados pela graça de Deus. Isso que nos fazem felizes. Mas existem outras pessoas que buscam outras coisas para que possam ser felizes. Bem, eu continuo falando aqui que ser feliz para mim é buscar uma vida simples, normal. Para outras pessoas é ter poder, é dinheiro, né? É dominar países, mundos, enfim. Mas todos nós, do mais poderoso ao mais simples, nós buscamos a felicidade. E como diz o poeta, né, Vinícius de Moraes, é impossível ser feliz sozinho. A felicidade se dá através da relação comunitária, através da relação entre as pessoas. Na Bíblia existe um lugar. Aí me perguntaram, então por que o cristão sofre, né? Já que nós servimos a um Deus vivo, a um Deus verdadeiro, a um Deus poderoso, a um Deus que abriu o Mar Vermelho. Porque na Bíblia, o único lugar onde o cristão não irá sofrer, onde ele não sofrerá absolutamente nada, está lá em Apocalipse 21, versículo 4, quando ele diz, no novo céu e na nova terra, onde toda lágrima cessará, toda lágrima será enxugada, todo choro cessará. Somente no novo céu e na nova terra, na Bíblia, é onde nós não iremos sofrer, porque nós estaremos diante de Deus o adorando por eternidade e eternidade. Porém, se nós formos pegar a história de Jesus, a Bíblia, os evangelhos, né, nós veremos que o povo de Deus sofre. Nós veremos que a nossa jornada nunca foi difícil, nunca foi fácil, muito pelo contrário, sempre foi muito difícil. Nós sempre estivemos com uma espada apontada para nós, o mundo contra nós. E Jesus afirma isso, né, que quando ele diz que no mundo
passais aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, é um convite, é uma reflexão de que nós sofremos sim, porque o sofrer, ele é inerente à condição humana. Isso é bom falar. O sofrer é inerente à condição humana. Lá em Hebreus 11, né, na galeria dos heróis da fé, né, nesse texto belíssimo, né, nós vamos perceber que lá no versículo 35, a partir do versículo 35, todas as coisas ruins que sucederam aos cristãos, as pessoas que estavam ali sofrendo, né, por causa do amor, né, e por causa da paixão pelo Evangelho por Cristo. Estou abrindo aqui a minha Bíblia para mostrar para os irmãos o quanto que o cristão sofre. Chegando aqui, deixa eu abrir aqui só um minuto. Achei. Vou pegar meu óculos. Vamos lá, galera. Então, lá em Hebreus 11, na minha Bíblia aqui, no versículo 35, diz assim, ó, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados por meio, mortos a fios de espada, andaram peregrinos vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados e afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, é interessante falar aqui o seguinte, que o texto da Bíblia fala, e a gente vai desmontar aqui um outro clichê, porque eu ouço muito por aí, em canções, em vários lugares, que o cristão, que você não vai morrer sem antes as promessas do Senhor se cumpram na sua vida. Eu canso de ouvir isso, cantar isso, ouvir essas coisas. Porque você não vai morrer antes que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Bem, eu queria desconstruir esse clichê, tá? Porque isso é um clichê de púlpito, né? E muito longe da verdade. Como a própria palavra diz, né? Contudo, muitos não obtiveram, contudo, a concretização das suas promessas. Porque, na verdade, a Bíblia não fala que você não vai morrer antes de casar, enriquecer, emagrecer. Isso a Bíblia não fala. A única promessa que Deus nos fez, Ele já cumpriu, mandando seu Filho unigênito morrer na cruz pelos nossos pecados, para que todo homem fosse dado o livre acesso ao Pai. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A promessa de Deus já foi cumprida através da vida de Jesus Cristo e do seu sacrifício. Então, não é um clichê que se falam por aí. A gente vai, ao longo dessas lives, desconstruir esses clichês, né, que a gente ouve muito, né, e é completamente equivocado, né? E outra coisa que é muito interessante, né, que fala sobre sofrimento, né? Eu gosto muito do apóstolo Paulo, assim, acho o apóstolo Paulo tremendo. Eu até costumo brincar que se eu não fosse cristão, eu seria Paulão. Se eu não fosse cristão, com certeza eu seria Paulão, por toda a sua humanidade, pela sua história, pelo seu poder, pela manifestação de Deus na sua vida. E é interessante que Paulo ele vai falar lá em 2 Coríntios 11, 25, eu vou ler para os irmãos, que ele diz assim, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Ora, se o apóstolo Paulo, servindo a Deus, né, sendo o apóstolo dos gentios, sofreu e sofre, e sofreu tudo isso, né, melhor dizendo, por que nós, cristãos, não sofreríamos? Essa perspectiva da teologia da prosperidade, ufanista, ela é uma distorção bíblica. Nós sofremos sim, como eu falei anteriormente, quem está chegando agora, o sofrimento ele é inerente à condição de nós humanos.
E isso não tem nenhum sentido na Bíblia dizer que a gente vai passar por esse mundo sem sofrimentos. Costumo dizer que o dia ruim chega na agenda de todo mundo, seja uma doença, um desemprego, um problema com o filho, um problema com os pais, mas como eu disse no início dessa live, C.S. Lewis disse que nós, somos, como cristãos, estamos firmados no Espírito Santo de Deus, podemos passar por essas crises na nossa vida com dignidade, com fé, com esperança, e como diz aquela canção, que está sendo muito recorrente nesses dias de pandemia, porque ele vive, posso crer no amanhã. Amém? Bem, agora imagina Paulo, Paulo, apóstolo dos gentios, narrando as suas agonias, seus sofrimentos, e aí você ali, de tudo que ele passou e viveu por causa do Evangelho. Então, logo, meus amigos, não existe nada na Bíblia que nos afirma que cristãos não irão sofrer. Eu fico imaginando Paulo, Paulo diz aqui na sua palavra que sofreu 3 naufrágios. 3 naufrágios. Eu fico imaginando. Imagina você, eu, na fila para embarcar na ponte, na barca Rio-Niterói, ou no navio, no cruzeiro, Você está ali na fila de embarque de um navio, da barca Rio-Niterói, aí alguém do seu ombro bate assim no seu ombro, aí você olha para trás. Oi, Paulo, tudo bom? Ele, oi, tudo bem? Como é que você vai? Tudo tranquilo? Ah, tudo bom, Paulo, por favor, pode passar à frente aí. Ah, por quê? Não, eu vou na outra. Eu vou na outra barca, eu vou no outro navio, pode passar, Porque imagina você embarcar com uma pessoa que sofreu 3 naufrágios em 3 viagens que fez. Então, é uma brincadeira, uma alegoria, mas que nos mostra que nós somos sim suscetíveis a acidentes, a naufrágios, a problemas muito sérios, mas nós temos que nos firmar através do Espírito Santo de Deus. Como eu disse, infelizmente, o sofrimento é uma coisa inerente à condição humana. Amém? E o Salmo 91, pastor? Como é que fica esse Salmo 91, hoje muito propagado aí, nas redes sociais? O Salmo 91, meu irmão, é uma poesia hebreia. Ele não serve para doutrinar a igreja a respeito de nada. Claro, ele é bíblico, ele é inspirado por Deus, dele nós podemos tirar lindas mensagens, estruturar sermões, lindos sermões, porém, ele não é um amuleto gospel. Ele não adianta recitá-lo 200, 300 vezes e não fazer o que as autoridades mandam. Então, ele não serve como amuleto gospel. Ele serve sim, ele é uma palavra inspirada por Deus, está na Bíblia, é uma poesia hebreia. Ele serve para nos inspirar, serve para nos consolar, para sermãos, mas não é um amuleto gospel, tá bom? Porque não dá, como disse, para fazer doutrina em cima dos salmos. Porque se nós formos fazer doutrina em cima de uma espécie de proteção em cima dos Salmos 91, nós vamos ter que fazer em cima do Salmo 137, versículo 9, que diz que nós devemos esmagar as crianças da Babilônia, dos nossos inimigos, nas pedras. E não é bem por aí, Isso é uma poesia judaica, uma poesia hebreia, tá? Então o Salmo 91 fica bem enquadrado nesse contexto aqui. Mas logicamente é uma palavra inspirada por Deus, como disse, serve para mensagens, sermões, mas não serve para doutrinar a igreja do Senhor. Bem, seguindo um pouco mais à frente, eu recebi uma outra pergunta. Comente o esfriamento da obra missionária e evangelística. Pergunta feita pelo meu irmão querido Edson Dedino, comentar um pouco porque há um certo esfriamento da obra missionária e evangelística. Eu estou vendo algumas mensagens subindo do pastor Levi. Pastor Levi, um forte abraço. Mas eu vou depois ler com calma e depois a gente faz uma outra live, num outro momento, para a gente estar aí respondendo, debatendo, fomentando esses debates, tá bom? Bem, segundo o nosso irmão Edson Dedino, a obra missionária evangelística está sofrendo esfriamento. Bem, é preciso nos entendermos uma coisa. Aproximadamente 30 anos, a lógica das grandes igrejas evangélicas, ela mudou. O movimento evangélico ele mudou de um modo geral e passou a investir muito mais em templos, confortos, em programações para atrair pessoas do que propriamente buscar as pessoas. Não que investir em templos,
programações, estruturas, seja algo ruim. Muito pelo contrário, a gente tem que sempre buscar o melhor conforto. Não estou falando contra isso, mas a mensagem passou muito mais a ser atrativa de ir buscar, de ir lá no mundão, buscar as pessoas. Mas também, nós também temos que ressaltar aqui que trabalhos evangelísticos são feitos até hoje com muita excelência, como por exemplo a Cristolândia, trabalho nosso, batista, extraordinário, na recuperação de dependentes químicos. Nós temos também várias igrejas, Assembleia de Deus, metodistas, presbiterianas, fazendo trabalho pelo mundo aí fora, trabalho na África, no sertão aqui nordestino. Então o trabalho evangelístico ele continua. Eu acho que está faltando mesmo é o evangelismo pessoal. O evangelismo pessoal é algo que está faltando um pouco no nosso meio. Porque evangelizar hoje em dia dá trabalho. E a gente prefere levar a pessoa para a igreja. Não, vai na nossa igreja que lá você vai receber uma palavra, você vai ouvir um louvor. Mas exercitar o evangelismo pessoal é algo assim que nós precisamos fazer mais. E a gente tem que saber que isso dá trabalho, porque se o novo convertido, aquela pessoa que você está evangelizando, te ligar 2, 3 horas da manhã com crise de fé, você vai ter que estar disponível 2, 3 horas da manhã para poder orientá-la, porque, na final de contas, é aquela pessoa que Deus colocou para você cuidar. E nós, como cristãos, nós temos um papel importante na evangelização pessoal das pessoas. Nós não podemos apenas nos fiar na estrutura, na programação, no mega templo, não. Isso é bom, como falei, não há nada ruim nisso, mas nós precisamos sim evangelizarmos, né, e sermos sal e luz desse mundo. Tudo bem? Agora, a gente tem que saber que dá um pouco de trabalho, né? E é bastante complicado. Bem, eu acho que eu respondi mais ou menos um pouco isso, eu acho que é uma tendência e chamo a todos nós a responsabilidade do evangelismo pessoal. E mais um detalhe, muito mais do que falar, né? Porque hoje todo mundo está falando, é viver. Paulo fala que nós somos uma carta em branco. E carta não fala, carta é lida. E o que estão lendo a respeito da carta que é você? Essa é a pergunta que eu deixo. Será que nós estamos sendo lidos como pequenos cristos, como cristãos autênticos e verdadeiros? Ou só somos apenas um estereotipo aqui formado, sem muito conteúdo, sem muita testemunho, que é mais importante? Falar, todo mundo fala. Viver, que é o grande desafio, na minha opinião, da igreja atual. Espero que a conexão esteja boa. Eu estou com 2 aparelhos me filmando, e um está gravando e o outro está ao vivo. Então depois a gente joga esse breve estudo aí nas redes sociais, tá bom? Uma outra pergunta que o meu irmão Wanderson Santi mandou para mim foi assim: fim dos tempos ou doenças do mundo contemporâneo, a igreja e o discurso do Apocalipse. Bem, isso dá pano para manga. Teria que fazer várias lives para falar a esse respeito. Mas é muito comum nas religiões de matriz judaico-cristã fazer uma exegese, uma interpretação de alguns textos bíblicos e daí associar essa interpretação com o que está se vivendo no momento. No caso, certas situações momentâneas daquela época. É isso que acontece muito. Então, é uma espécie, mais ou menos, de acerto de contas entre o povo de Deus e o mundo. Então, sempre quando há uma grande catástrofe, uma epidemia, uma grande guerra, costuma-se a esses textos, né? Eles costumam a serem salpicados e as pessoas teologar em cima deles. Mas é preciso que a gente tenha muita responsabilidade e entender muito bem o que Jesus fala e o que o apóstolo João escreveu no livro de Apocalipse. Mas isso vai dar pano para manga, isso a gente pode estar falando de acordo com o interesse de vocês nas outras lives. O que eu quero dizer é que durante toda a história do cristianismo, né, papas fizeram previsão do fim do mundo, pastores,
Testemunhas de Jeová, todo mundo fez fez previsões. Eu não sei se vocês estiverem me ouvindo e a conexão estiver legal, dá um joinha aí só para ver se... Ah, tá legal. Se não caiu. Então, durante a história do cristianismo, papas fizeram previsões, pastores ao longo de toda a história do protestantismo fizeram previsões, testemunhas de Jeová, adventistas, a lista é grande, a lista é muito grande. Porém, a gente precisa entender que Opa, caiu a conexão, caiu. Vamos fazer um joinha só para ver se está online ainda. Dá um aceno aí, galera. Senão eu concluo o vídeo e volto novamente com ele. Fez. Legal, gente. Show. Então, Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ele vai falando sobre os princípios da dores. Mas também, no mesmo capítulo, ele diz o seguinte, lá no versículo 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E antes dele subir aos céus, lá em Atos capítulo 1, ele vai dizer novamente, e ele diz, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, é claro que Jesus nos dá pistas sobre o princípio das dores, sobre o início do fim, mas ele também nos alerta que o dia e a hora só quem sabe é Deus. Então a gente não pode ficar aqui especulando muito. Eu prefiro mais ficar com a passagem das 10 virgens, onde Jesus nos convoca a estarmos preparados para o grande dia do Senhor, ao invés de tentar ali dizer que o coronavírus ele é o princípio das dores, porque se assim fosse, nós tivemos ao longo da história da humanidade outras epidemias muito maiores, né, como a gripe espanhola entre 18 e 20 do século passado, nós tivemos a peste negra, nós tivemos uma grande guerra, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, que vitimou 50 milhões de pessoas, e é muito comum nesses tempos de crise, né, nós desenvolvermos uma exegese, uma hermenêutica apocalíptica, né, associando uma coisa ao fim dos tempos. Agora, isso vai acontecer, Jesus Cristo vai voltar, nós caminhamos para isso, mas como eu disse e afirmo, eu não prefiro ficar dizendo, afirmando, eu prefiro me agarrar nos ensinamentos de Jesus, na parábola das 10 virgens, e permanecer preparado para esse grande dia que em nome do Senhor Jesus chegará. E por fim, gente, isso também vai dar muito pano para manga, sabe? Eu só queria dizer uma coisa para os irmãos que estão me ouvindo, Deus ele não está punindo o mundo, ele não está punindo o Brasil com coronavírus, não é porque a pessoa, eu vejo muita coisa nas redes sociais, isso me entristece, porque como pastor, como teólogo também, agora como líder, juntamente com outros irmãos de uma comunidade, de uma igreja, isso me assusta, né? Essas afirmações de que Deus estaria punindo o mundo. Eu vi uma mensagem agora, quando abri as minhas redes sociais, dizendo assim, pulou o carnaval, agora está clamando a Deus por socorro. Ora, meu irmão, Deus é um Deus misericordioso, Ele é um Deus da graça. Você pode ter pulado o carnaval, e se você clamar por socorro, Deus te atenderá, porque Deus ele está disposto a te ouvir. Eu creio num Deus assim, né? Eu cresci sendo catequizado, doutrinado com a história do Titanic. Eu vou encerrando falando essa história do Titanic, que Deus, que reza a lenda, né, que o engenheiro que construiu o Titanic, ele disse numa bravata entre os amigos, olha, esse navio é o melhor navio, o principal navio do mundo, o mais moderno, que nem Deus ele terá condições de afundá-lo. E na sua primeira viagem, uma viagem trágica, um erro do comando do navio, né, que não avistou um iceberg, o navio naufraga.
Eu não fico... e aproximadamente 1.500 pessoas morrem nesse naufrágio, um grande naufrágio, um naufrágio que virou filme, livros e tudo mais. Eu não creio num Deus que, porque ouviu lá dos céus uma bravata de um engenheiro e olhou assim, então tá bom. Ele olhou assim, então tá bom, eu vou afundar esse navio para dizer que eu afundo esse navio e vou matar mulheres, vou matar crianças, vou matar famílias inteiras. Não. Nós acreditamos num Deus de amor, num Deus misericordioso, num Deus que estende a sua graça a todos nós. Porque lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito, o único gerado, para morrer na cruz por mim e por você. Eu creio nisso. Eu sirvo esse Deus. Então, essas histórias de Titanic, que o coronavírus está vindo punir porque uma determinada escola de samba fez algo contra Jesus e Deus, é você colocar Deus no mesmo patamar humano. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Então, se você acha que Deus fundou o Titanic porque ele escutou que o engenheiro disse que ele não afundava, é você tentar igualar Deus no mesmo plano nosso. Isso é um erro muito grande da falta da compreensão e da dimensão do que Deus é. Porque Deus, ele simplesmente pode chegar e todos nós aqui desaparecermos. Esse é o entendimento que eu tenho. Porém, ele não faz, porque ele é um Deus de amor, ele é um Deus misericordioso. O apóstolo João vai falar, Deus de amor. Ele é tardio em se irar. Ele mandou o seu próprio Filho para morrer na cruz por mim, por você, que antes de nós conhecermos a Cristo e a sua graça, nós éramos ímpios, pecadores. Esse Deus que nos ofereceu esse Deus que nos ofereceu o plano da salvação, esse Deus que eu acredito. Então, meu irmão, minha irmã, assim, Deus, ele não está punindo a humanidade. Eu acredito muito mais na responsabilidade do homem, das suas ações. Se há alguma coisa, algum interesse econômico, se há alguma coisa por detrás disso aí, é culpa do homem, não é culpa de Deus. Se os pobres vão sofrer mais com o coronavírus por conta da falta de estrutura, de saúde, de acesso, não é por culpa de Deus, é por culpa do homem, da ganância do homem, é por culpa da opressão que homens fazem entre eles. Então, por favor, assim, eu peço, se você tiver alguma dúvida, pode me procurar, sou uma pessoa bastante acessível, estou agora em quarentena, então eu vou estar em casa preso. Não fale isso, que Deus está punindo a humanidade por conta do coronavírus. Isso depõe contra o evangelho que nós servimos. Isso depõe contra o Deus de amor que nós pregamos. Isso afasta mais do que atrai. Se você tem alguma questão, é sua questão, mas não coloque Deus nessa história. Volto a repetir, nós servimos a um Deus de amor, de bondade, de paz, de mansidão, de misericórdia. É assim que ele nos ensina. E é assim que ele nos ensina a frutificar através do fruto do Espírito. E Deus é Deus. Deus sempre será Deus. Eu acredito que uma das maiores afrontas que o ser humano pode fazer contra Deus é abandonar o seu próximo, é negar o pão, é viver uma vida egoísta, individualista, é viver uma vida pensando somente no seu umbigo. E eu creio que esses sejam grandes ataques, entre aspas, né, que nós podemos fazer contra Deus, porque o próprio Jesus falou que se a gente não ama, como a gente pode amar a Deus se a gente não ama o próximo que está ao nosso lado, que nós vemos? Então, só para esclarecer isso, Deus não afundou o Titanic por conta de uma bravata de um engenheiro e muito menos está mandando o coronavírus para castigar, punir ninguém. Porque pessoas inocentes estão morrendo, pessoas em vários países estão morrendo
e nada tem a ver com carnaval ou com alguma outra coisa, tá bom? Então, um pouco mais de consciência, um pouco mais de mansidão no coração e de esclarecimento na palavra de Deus, tá bom? Bem, a minha live já tem 35 minutos, eu quero informar os irmãos que esse é uma atividade, né, da Igreja Batista Livre. Nós não tivemos o nosso culto hoje, então nós estamos aqui num grupo de perguntas e respostas, né, que foram mandados ao longo da semana. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de estudo, que você possa passar para nós, manda um zap, manda um recadinho, que a gente vai estar respondendo. Então, mais uma vez, eu queria mandar um abraço aqui à minha irmã Dorinha, ó, tá me assistindo aí, um beijão. Davi Gomes, que casou recentemente, está lá em Goiás, curtindo a lua de mel. Fábio Vilas, todos vocês, então, que eu estou vendo aqui, Ana Fraga, quero mandar um beijo a todos vocês aqui que estão nos assistindo, que vocês possam curtir as nossas redes sociais, tá bom? Emerson Rodrigues, também recém-casado, beijão para vocês, tá bom? E a gente está voltando nos próximos dias. Se você gostou, faz um joinha aí, compartilha. Esse vídeo daqui a pouco vai para o YouTube e vamos caminhar juntos. Mais uma vez repetindo, fique em casa. Você, pastor, pastora, não abra os seus templos. Se possível, faça essas lives, inclusive em casa. Por quê? Para que a gente possa combater o coronavírus. Adriana Rezende, um grande beijão para você, no Rogério, no seu filho João, tá? Dia 26 estarei orando por você. Adriana Rezende, não sei como vai ser agora diante dessa epidemia, mas a Adriana Rezende vai estar defendendo a sua tese de doutorado. Então a gente vai estar torcendo aí por você. A gente precisa de gente crente, gente esclarecida, fazendo ciência, para que a gente possa fazer, né, um mundo melhor para todas as pessoas, tá bom? Se eu esqueci porventura de alguém aí de mandar um beijo, fica aí um beijo, um grande abraço, tá bom? Mande perguntas, tá? Mande questionamentos, quanto mais quente, melhor. E aí, um detalhe muito importante, quem é meu aluno sabe disso, isso são opiniões, estudos meus, a gente não está aqui com a pretensão de doutrinar ninguém, ou que você saia daqui pensando igual a mim. Eu só quero que você pense, tá? Mas que você saia daqui com algo para pensar. Se você vai discordar ou não, isso não nos faz inimigos, tá bom? Mas que você saia daqui com a vontade de pensar, de buscar, assim como fizeram os crentes bereanos, tá bom? Que Deus possa abençoar muito a sua vida. Um ótimo domingo para você. Eu estou agora tentando botar minha leitura em dia e a gente volta, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço, graça, paz e bem. Depois curta o nosso canal lá no YouTube, Ibalia Oficial, ou mande um zap para nós, 98056-2019. Um beijão, fiquem com Deus. Tchau, tchau.